E aí pessoal, tudo certo? Vamos dando uma olhadinha aqui em curvas de aquecimento e curvas de resfriamento para a gente entender melhor como é que acontece toda essa história. Relembrando um pouquinho, a gente vai estar falando aqui sobre mudanças de fase, aquela parte de transferência de calor, né? Lembrando que a transferência de calor ela acontece do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, concordam comigo? E isso acontece espontaneamente. Você está num local onde a temperatura ele é maior, você vai receber aquele calor para o seu corpo. Se você estiver num lugar onde a sua temperatura é menor, o seu corpo vai ceder calor para um meio. Por isso que você tem que utilizar a blusa de frio. A blusa de frio, ela não vai te esquentar, ela vai reter o calor no seu corpo. Então só para a gente entender um pouquinho, relembrar um pouquinho essa diferença, né? Uma substância pura pode se apresentar de três maneiras, de acordo com seu estado de agregação, sendo estado sólido, líquido e gasoso. A mudança de um estado para outro é denominada conforme indica a figura a seguir. Então aqui, nós temos aqui a nossa figura sólida, líquida e gasosa. E temos aqui alguns nomezinhos para a gente relembrar. Se eu estiver transformando ela de sólido para líquido, eu estou falando de fusão. De líquido para gasoso, eu estou falando de vaporização. Agora, se eu estiver voltando de gasoso para líquido, estou falando de condensação ou liquefação. E se eu estiver falando de líquido para sólido, solidificação. Mas ainda tem uma aqui que é de transformar de gás para sólido, que é chamado de sublimação. Beleza? Durante a mudança de estado físico de uma substância pura, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição permanecem constantes. Ou seja, você pode observar que se você estiver por acaso derretendo um gelo, você pode ficar segurando ele, ou por exemplo, você colocou um gelo numa panela e começou a esquentar essa panela. Se você ficar com o seu dedo em cima do gelo, você vai observar que a temperatura dele não vai aumentar até ele virar água. Virou água, ele começa a aumentar a temperatura. Enquanto não, você pode continuar segurando o gelinho lá com o seu dedinho, que a temperatura não vai aumentar. Alguns conceitos básicos para a gente relembrar aí. Ponto de fusão é a temperatura na qual a substância muda de fase sólida para a fase líquida. Então falou de ponto de fusão, considere o ponto de fusão de tal substância, está dizendo que vai haver uma mudança do estado sólido para o estado líquido. Ponto de vaporização é a temperatura na qual a substância muda da fase líquida para a fase gasosa. Você vai vaporizar aquilo ali, né? Ponto de condensação é a temperatura na qual a substância muda da fase gasosa para a fase líquida. E ponto de solidificação é a temperatura na qual a substância muda da fase líquida para a fase sólida. Lembrando que todas essas transformações aqui não existe mudança de temperatura até que se transforme por completo. Pontos de vaporização em alguns lugares. Em alguns lugares o ponto de vaporização ele pode variar dependendo da altitude local. Olha que interessante. Maceió, Recife, Rio de Janeiro, 100 graus Celsius. São Paulo, capital, 98. Brasília, 96. Lá em Quito, 90 graus Celsius. La Paz, 87. E se você for inventar de fazer transformar água em gás lá no Monte Everest, é 75 graus Celsius. Por que isso, professor? Observe, essas três cidades elas estão no nível do mar. Aqui já começou a entrar para o interior.
Aqui foi mais para o interior ainda. Isso aqui já vai aumentando a altitude. Já vai tendo uma diferença de altitude. Nível do mar, essas três primeiras aqui. Aqui já começa a se aumentar a altitude até você alcançar o Monte Everest, que é um dos picos mais altos do mundo. E o seu ponto de vaporização é a 75 graus Celsius. Belezinha? Ó, observe aqui comigo. A curva de aquecimento da água. Você vai ter aqui a água nos seus estados que a gente já conhece: sólido, líquido e gasoso. Vocês até já viram um gráfico nisso aqui. Aqui nós temos a temperatura em graus Celsius e aqui o calor recebido ou tempo. Normalmente você vai ter que descobrir com o que o gráfico lhe der. A gente já observou aqui a leitura do gráfico. A gente sempre faz da esquerda para a direita, não é isso? Como se estivesse lendo um texto qualquer. E se você observar essa curva de aquecimento aqui, ela está aumentando. Então eu posso afirmar que isso ela está saindo de sólido para gás. Mesmo se não tivesse essas letrinhas aqui, você já deveria entender isso, que ela está indo da parte sólida para a parte gasosa, só analisando o gráfico. E observe, o ponto de fusão da água é em 0 graus Celsius, não é isso? Nesse 0 graus Celsius aqui, observe, não variou a temperatura. Enquanto o sólido, ou seja, o gelo não virar água, a temperatura é constante. Virou água, ó, começa a subir. Vai até quanto? Até 100 graus Celsius. 100 graus Celsius não é o ponto de ebulição da água. Estão lembrados disso? Isso é uma coisa que a gente falou até nas nossas aulas presenciais. Ó, chegou aqui, a água ela começa a vaporizar, virar gás. Enquanto ela está tendo essa mudança de fase, não há aumento de temperatura. Depois que mudou a fase, a temperatura vai-se embora. Diferente de uma curva de resfriamento. Ó. Isso. Observe aqui. Como você sabe que isso é uma curva de resfriamento? Porque o gráfico ele está diminuindo. Diminuindo o que? Temperatura. Ó. Aqui, a gente não faz essa leitura daqui. Está diminuindo a temperatura. Observe, estava em gás. Ele vai virar líquido. Nessa mudança de fase, você não tem mudança de temperatura. Virou líquido, ele continua diminuindo a temperatura. Até chegar nessa outra transformação, não tem modificação de temperatura. Até chegar na parte sólida e ir embora. Observe o seguinte, por que é que eu estou comentando sobre isso? Que a gente vai fazer mais alguns exemplos envolvendo calor, a parte de calor latente e calor sensível, calor específico. Ó, não sei se vocês se lembram, mas nós tínhamos duas formulazinhas, que era o quimacete e o quimolesa ou quimole. Essa fórmula aqui você usa apenas na mudança de fase, ou seja, quando você estiver fazendo essa mudança de fase aqui ou aqui, você tem que saber a quantidade de calor através dessa fórmula.
Não sendo essas duas fases, não tendo mudança de fase, você utiliza outra, aquela aqui macete. Porque o que macete ele fala sobre temperatura. E os únicos cantos onde tem mudança de temperatura é quando você não está tendo mudança de fase, não é isso? A gente vai resolver mais alguns exemplos envolvendo esses conteúdos, mas eu precisava que vocês entendessem essa parte de curva de resfriamento e curva de aquecimento, beleza? Então qualquer dúvida já sabem, não esquece de deixar o seu nome e a sua turma aí embaixo e até a próxima videoaula.